trabalhar um pouco com os irmãos, falar um pouco sobre fé. É um tema que a gente precisa sempre estar recordando dele, voltando a ele, porque se há um tema que tem recebido interpolações, ou seja, ideias novas, conceitos que não refletem a realidade da palavra de Deus, é esse tema da fé. E principalmente quando nós temos o mercado da fé, que é muito forte no Brasil. Então o Brasil tem aí um mercado espiritual muito forte, e às vezes a mercadoria que eles vendem é essa realidade aí de fé. E eu já ouvi pessoas dizer, quando chegam lá, falam, mas o senhor prometeu que isso ia acontecer, e não aconteceu. O cara diz, porque o senhor não teve fé. Por isso que não aconteceu. A culpa não é de Deus, a culpa não é minha que preguei para você, que te vendi esse negócio, já gastei o dinheiro. Você não recebeu porque você não teve fé. E tem uma música aí que diz que fé pode falhar. A fé pode falhar. Pode mesmo. Instrumento da fé que não falha. Né? E outros dizem que fé é dar um pulo no escuro. Que não é verdade. Né? Fé não é pular para ver se vai dar certo. Já que eu já procurei um punhado de médico, não deu certo. Já que eu já fiz um punhado de tentativas e não deu certo, vou tentar crer nesse Deus dos crentes. Vou ver se funciona. Não é assim também, não é? Então são realidades que a gente vai ouvindo, vai sendo impregnado na nossa cultura. E se nós não voltarmos a aferir os nossos conceitos ao paradigma que é a palavra de Deus, nós vamos desvirtuando, né? E quando a gente percebe, nós já estamos muito longe daquilo que é de verdade a realidade bíblica com relação à fé. Por isso compete à igreja, compete a nós pastores, a crentes, sempre estarmos aferindo a nossa caminhada, não é? De espiritual e doutrinária, porque o que há aí, irmãos, de coisa parecida, mas é igual Denorex, parece, mas não é. Eu não sei, tem isso ainda hoje? Negócio muito antigo aí, não é não? Isso aí, hein? Ah, eu acho que hoje não tem isso mais não, né? Que negócio tinha um cheiro de remédio, né? Lembra aquele coisa que é um shampoo para caspa, né? Que fala assim, parece, mas não é. Parece remédio, mas não é remédio, né? Então é Denorex mesmo. Nossa, isso tem tanto tempo, hein, gente? O pastor de vocês está ficando velho mesmo. Então nós precisamos de aferir. Por exemplo, eu vi esse conclave, não tem jeito de ninguém não ver, né? É um momento que a história traz, mas tudo que é espiritual eu gosto de olhar até para poder falar alguma coisa depois, né? Para não ser assim, falar alguma coisa por informação. Eu gosto de ver os fatos para que eu possa emitir o meu conceito sobre aquilo e, se for propício, eu falo alguma coisa. Por exemplo, a oração era para que o Espírito de Deus, né, pelo menos eu entendo que é isso que eles estão pensando, que orientasse para quem fosse o Papa. Mas aí entrava todos os santos também. Né, naquela procissão deles, a oração deles é que para todos os santos também auxiliasse o Espírito Santo para que a pessoa fosse eleita aquela pessoa que ele quisesse. Então aí está o problema, né?
É um problema de fé, é um problema doutrinário. Então, se o Espírito Santo não é capaz de gerar esse negócio sozinho, nós estamos fritos. E fazendo parafraseando o apóstolo Paulo, nós somos os mais desgraçados de todos os homens. Porque a ação salvadora na minha e na sua vida, ela é feita pelo Espírito Santo de Deus. Por exemplo, o selo da minha salvação, a minha garantia de ir para o céu, é o Espírito Santo de Deus que me garante. É o selo. A Bíblia diz que ele me sela e ninguém abre, a não ser o meu dono. Então, se ele não pode, se ele precisa de ajuda para levar alguém a votar em alguém, o negócio está feio aí, pro lado dele, né? Então, quem precisa de ajuda é porque é incompetente de fazer o serviço sozinho. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus é o agente que a opera poderosamente hoje nas nossas vidas. Então, ele não precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. Sim, a sua salvação é garantida pela ação do Espírito Santo que nos sela com um selo eterno, que vai ser aberto somente quando estivermos na presença do Senhor. Então são essas coisas que a gente vai ouvindo e a gente vai agregando à nossa base teológica, e quando a gente percebe, você já está muito longe daquilo que a palavra fala. Então eu quero aproveitar esse tempo para a gente caminhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso e tirar desses textos bíblicos princípios da nossa caminhada. Eu quero começar com um versículo com um texto lá no Antigo Testamento, no profeta Isaías. Isaías capítulo 40, do verso 21 ao verso 26. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Texto fantástico da palavra de Deus, e que Deus nos abençoe nessa proclamação da majestade do nosso Deus.
Eu me lembro de uma reportagem de um pai e uma filha que foram esquiar. Eu imagino assim a ansiedade que é dessas pessoas que moram em locais assim privilegiados, quando, por exemplo, a pessoa nas cidades litorâneas, quando não faz sol, eu imagino assim que deve ser um negócio muito ruim, aquele dia de folga, a pessoa fala, amanhã eu vou à praia bem cedinho, vou dar aquela caminhada, depois eu vou lagartixear lá, né? Ficar lá tomando aquele sol, né? Não é lagartixa que toma sol, esticadinho assim, então fica lá. Então aí, mas aí não vem o sol no outro dia. Isso deve ser uma frustração. E toda hora saindo lá na sacada do prédio, eu estou pensando nisso, boa viagem. Então você sai lá, olha aquela tudo nublado, aquela coisa, aquela chuvazinha contínua, né? Então, eu imagino também que a pessoa que mora perto de um lago, e aquele lago congela, e aí eles podem andar em cima daquele lago, né? E fazer tudo o que eles quiserem ali em cima. Eu acho que isso é uma angústia, até saber se o gelo está duro o suficiente para patinar lá em cima. Então eu acho que é a mesma angústia de quem mora à beira-mar. Ou quem foi para lá passear, né? O Fernandão diz que ele fica com a pena da gente quando a gente vai para a praia, principalmente lá em Praia Grande, né? Porque dizer que quando ele acorda, aquele sol arrebentando uma mona, ele dá aquela volta, entra na água, volta. Quando os turistas chegam, aí vai aquela chuva, e ele fica morrendo de dó de vocês. Porque quando sai de lá, o sol volta de novo, aí ele sai, né? O Fernandão diz que é assim que acontece. Quando os turistas descem, um feriado, descem para a praia, chove, faz... Então eu imagino que esse negócio é um negócio muito complicado. Então esse pai e esta filha se afogaram nesse lago que estava parcialmente congelado. Segundo a reportagem, eles foram patinar nesse lago antes que o gelo estivesse grosso o suficiente para suportar o peso deles. E aí é fatal, né, irmãos? Cai e já era. Né? Hipotermia, é isso aí, né? Então, segundo a reportagem, quem patina sobre lagos congelados, sempre há o perigo do gelo estar fino e não suportar o peso do patinador. Com isto, nós aprendemos um princípio físico e, ao mesmo tempo, um princípio espiritual. Acreditar que o gelo fino simplesmente está grosso não faz o gelo fino forte o bastante para sustentar o meu peso. Acreditar que o gelo fino está grosso o bastante para suportar o meu peso não é suficiente. É um princípio. Eu posso dizer assim, não, aqui está. Trincou, mas isso aqui vai segurar. Não faz o gelo ficar grosso. Eu acreditar que ele está grosso não o torna grosso o suficiente para que eu patine em cima dele. Isto é um princípio. A validade do que acreditamos é determinado pelo que acreditamos. Vou repetir. A validade do que acreditamos é determinado
pelo que acreditamos. Vou continuar. A força da minha e da sua fé não é determinada pela qualidade da minha ou da sua fé. A força da nossa fé é determinada pelo objeto da nossa fé. Eu posso crer que o gesso esteja espesso o suficiente para eu patinar sobre ele. Mas se ele não estiver, eu vou afundar. Mesmo crendo que aquele gesso poderia, aquele gelo poderia me sustentar. Então, o objeto, a força da nossa fé é determinada pelo objeto da nossa fé. A validade daquilo em quem eu acredito. Então, logo, irmãos, não é a minha fé. A minha fé, ela é válida a partir de quem é ou em quem eu creio, em quem eu espero. É do outro lado, é que vai trazer a realidade daquilo que eu acredito. Muitos acreditaram que o mercado de ações era um lugar seguro para aplicar. E muitos perderam dinheiro. Acreditaram, mas perderam dinheiro. Outros que os bancos acreditaram nos bancos e muitos bancos quebraram. Então a validade da convicção da pessoa, minha e sua, não é determinado pelas formas quão fortemente eu acredito. Não é a minha fé que vai tornar o meu Deus poderoso. Não é. É o meu Deus que é poderoso para responder o grãozinho de mostarda, ou menor do que isso, que eu acredito. Então, o princípio que Isaías levanta aqui, que nós vamos esmiuçar daqui para frente, é este, é ele. É esse Deus maravilhoso, como ele termina lá no versículo 21. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Então, esse é o Deus em quem eu deposito a minha fé. E às vezes eu preciso, à semelhança daquele pai que nós estudamos um domingo desse atrás. Às vezes é assim, Senhor, a tua igreja, aqueles que representam o Senhor, me prometeram alguma coisa e eu não vi nenhum resultado. Então me ajude em crer no Senhor. Eu acredito, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu estou acreditando com o pé atrás. Ou seja, o que ele está declarando? Dele. Eu sei que o Senhor pode. Agora, se eu não estou conseguindo é acreditar que o Senhor pode. Agora, me ajude. O que Deus fez? O que Jesus fez? Curou o filho. Expeliu o demônio do filho, curou o filho. Então, a minha e a sua fé, irmãos, ela é, claro, um exercício. É um exercício da minha e da sua caminhada em direção ao Deus que pode fazer. Mas a minha fé, ela traz resultados porque eu creio num Deus que pode fazer. Eu creio num Deus que tem o poder para fazer. Eu creio num Deus que tem a força para fazer acontecer o que Ele quiser. Então, a fé
pode falhar, sim. O que não falha é em quem nós acreditamos. Esse Deus maravilhoso, grandioso, esse Deus que trabalha poderosamente no turno da noite para suprir a minha e a sua necessidade. É isso que muitas vezes, irmãos, nós seres humanos, a gente não consegue admitir. Então, a fé, ela é construída sobre a soberania de Deus. A fé é construída sobre a soberania de Deus. Os primeiros capítulos de Gênesis, nós observamos isso. Os primeiros capítulos de Gênesis, eles são abertos pela manifestação do poder criativo de Deus. Nem eu, nem vocês estamos aqui. E Deus começa a gerar, a criar do nada, através do seu poder, toda a realidade da criação antes de mim e antes de você. E ele está aqui dizendo sobre isso. Capítulo 40, ele mostra essa realidade todo o tempo, dizendo que Deus é que gera isso. Aonde você estava? Eu não estava, nem sei onde eu estava. Eu não estava. Então Deus começa a trabalhar essa realidade. E Ele quer fincar isso para que eu e vocês vivamos aqui estribados nele, única e exclusivamente. Momento em que nós não temos como confiar esperando contra a própria esperança. Isso é o pai da fé. A Bíblia traz isso do pai da fé, esperando contra a própria esperança. Ó Deus, me faça rir. Não dá, né? Eu creio no Senhor, mas se o Senhor quiser fazer, o Senhor faz. Mas, aqui já morreu esse negócio. É mais ou menos isso. Eu sei que tu podes fazer. Agora, Senhor, eu não consigo. Não há nada nos anais da história humana que um camarada de 95 anos vai fazer alguma coisa nesse sentido. Mas Deus faz, porque Deus é poderoso para fazer. Ele traz à existência as coisas que não existem. Irmãos, como nós precisamos, como igreja reformada, vivenciarmos isto. Não é brigar na rua teologicamente, mas é vivenciarmos isso todos os dias. Não é, Senhor, aumenta a minha fé. Não é isso, não precisa de aumentar a minha fé. Senhor, me ajude a dimensionar o teu poder dentro do meu coração e da minha cabeça. O dia que eu tiver a dimensão exata, claro que nas devidas proporções, que eu não vou chegar na dimensão do tamanho de Deus, porque Ele é infinito e eu sou finito. Mas, Senhor, no tempo que eu puder chegar, até onde eu puder chegar, me dê o conhecimento das tuas realidades. Irmão, e aí acabou. Aí acabou, não tem mais como eu perder essa perspectiva. Está gelado, né, irmão Walter? Eu quero mesmo. Pode desligar, meu irmão. Deixa. Ô, Serjão, deixa só no ventilador. Porque eu estou movimentando, minhas mãos estão geladas. E o problema é que a voz está indo embora aqui. Né? Então aí, irmãos, olha, fica até mais silêncio, que beleza, hein? Isso é uma... mas infelizmente... então, irmãos, quando nós definimos, ampliamos, quando Deus começa a trabalhar na nossa mente a sua dimensão de poder fazer, aí você já sabe. Por que a gente entra nos nossos carros, e principalmente vocês que têm carros mais novos, você não faz nada, né? Entrou da partida e vai embora. Para São Paulo, para qualquer lugar. Por quê?
Vocês confiam na máquina. Não precisa de exercer muita fé quando faz isso. É só você bater da partida e vai embora. A mesma coisa é a minha dimensão teológica. Então, quando eu começo a analisar, quando eu começo a ver a história da criação ao longo do Antigo Testamento, refletido no Novo Testamento, irmãos, é uma mensagem contundente sobre a soberania de Deus sobre essas coisas. E Deus me desafia todo o tempo a apontar todo o tempo e a caminhar nesse poder criativo que Ele tem todo dia. Todo dia. Deus não parou, irmãos. Jesus diz assim: meu Pai trabalha ainda hoje e eu também. Isso, Jesus está dizendo que Deus não criou e abandonou. Deus criou e cuida. Deus está cuidando de mim, está cuidando de você, está cuidando dos passarinhos, está cuidando para que o ciclo natural da natureza aconteça anos após anos e nós desfrutemos disso. Deus continua fazendo isso para quê? Para dar a mim a dimensão do Deus que eu acredito. Agora, às vezes, irmãos, a nossa modernidade, ela rouba-nos o privilégio de fazermos isso. Infelizmente, nós vamos, essa meninada nossa, vai ser uma dificuldade, irmãos, colocar na cabeça deles que podem confiar no Senhor. A minha, a sua geração, até os 40 aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós temos facilidade de fazer isso. Porque na nossa época, nós não tínhamos tanta facilidade tecnológica à nossa disposição. Mas esses pequenininhos aí, vai ser uma dificuldade você dizer para eles que Deus cuida deles. Não, fazer o quê? Eu nem vou orar, porque não vai chover mesmo. A meteorologia diz que não vai cair chuva, então eu nem vou orar. Filho, onde você está? Mamãe, eu estou aqui, tá? Então tudo bem. A minha mãe orava quando eu demorava a chegar em casa. O Senhor acompanha aquele cabeção que já deveria ter chegado, não chegou ainda. Essa rua. Então começa a orar. Não é? Hoje a internet arruma o seu marido. Antigamente a gente orava pelo marido, pela esposa. Hoje tem lá, não é? Não tem? Então, tudo isso. Então, a coisa está ficando de tal maneira que Deus, é aquilo que um arcebispo disse hoje numa entrevista. Ele diz o que está acontecendo. Perguntaram assim: vai mudar o arcebispo ter sido o Papa ser argentino? Vai mudar a situação católica na Argentina? Ele diz: não vai mudar. Porque a religiosidade está sendo pulverizada. Ou seja, Deus está sendo descartado. 80% dos argentinos, 80% qualquer coisa, são católicos. Mas praticantes são só 11%. 13% de ateus na Argentina. Então, eu digo, é o contrário do que acontece aí no Brasil. O Brasil tem esse movimento neopentecostal que dá uma maquiada. Porque nós não somos uma nação evangélica. Nós somos maquiados. E é uma maquiagem que vai estragar e tem estragado a vida de muita gente. Muitos vão para o inferno. O rebanho e o pastor, todo mundo junto, vão entrar uniformizados, com a bandeira da denominação. Então, lá não vai fazer nenhuma diferença o Papa ser argentino. Por quê? Porque está pulverizado essa realidade. Então, nós precisamos, irmãos, trazer de novo a memória de que há um Deus e o que está acontecendo não é devido a meu exercício de fé, mas é o Deus em quem eu creio, é que gera essa realidade de trazer à realidade aquelas coisas que não existem. É Ele que converte.
É o Espírito Santo de Deus que converte as pessoas. É o Espírito Santo de Deus que nos santifica. Por que eu não peco como pecava lá atrás? Eu ainda peco, viu, irmãos? Mas eu não peco do mesmo jeito que pecava lá atrás, nem os mesmos pecados. Porque o Espírito Santo de Deus não deixa mais. Não deixa. E ele vai acertando isso. À medida que a gente vai envelhecendo, ele vai dimensionando essa realidade e nós vamos nos conscientizando e até perdendo a graça por determinados pecados. Isso é uma beleza. Porque a gente vai ter mais tempo para santificar e trabalhar a nossa realidade espiritual. Isaías, o contexto de Isaías foi um contexto de um tempo angustioso. Naquele tempo, irmãos, era fácil perder a visão de Deus na mesma dimensão que nós hoje estamos. Nós estamos, assim, praticamente no mesmo quadro. Mas o que Isaías faz? Isaías tenta levar o povo a dar uma olhada num quadro amplo do que Deus tem proposto para fazer na vida desse povo. Porque Deus ainda não desistiu. E aí Isaías diz assim, dê uma olhada no céu. Isaías diz assim, levanta a sua cabeça. Vamos começar de um conhecimento que todos nós não precisamos de escola, de universidade, não precisamos de entendermos de física. Levante os seus olhos. Vamos começar por um exercício de contemplação. Dê uma olhada no firmamento e veja o que Deus fez numa noite estrelada. Dê uma olhada. Principalmente se você estiver numa região de sítio. Numa região que você não tem a claridade que rouba a beleza de um céu estrelado. Agora, pensa o seguinte. O meu Deus, o Deus da Bíblia, no qual eu sirvo, o qual veio ao meu encontro. Eu gosto dessa expressão, irmãos, isso é soteriologia pura. Um Deus que me chama e vem ao meu encontro. Isso é salvação. Um Deus que diz, venha e caminha em nossa direção. Porque a gente não tem pé, meu irmão, para ir em direção dele, não tem perna. Onde que morto reage à vida? Não tem como. Então eu gosto de pensar nessa soteriologia bíblica. Então quando eu olho para o céu, que Isaías chama-nos para fazer isso, eu olho para o céu, vejo o céu estrelado e Deus, não o cientista do universo, mas Deus pôs um nome em todas as estrelas. E não está faltando nenhuma. E se alguma cair, é como as folhas das árvores. Ele sabe que ela caiu. Aí não vai chamá-la mais. Mas todas elas estão colocadas em ordem, fazendo parte da sua constelação, fazendo parte do seu lado. Porque o meu e o seu Deus é que fez isso. Irmãos, eu viro um pigmeu, já sou. Aí eu diminuo muito mais quando eu consigo interiorizar essa verdade cósmica. Olhe para o céu. Deus, o Deus que nós declaramos fé, esperança. Foi Ele que criou o firmamento e o estabeleceu. E agora, irmãos, Isaías fala assim, lembrem-se da onipotência de Deus. Deus, esse Deus que fez tudo isso,
que estendeu como uma cortina toda essa realidade, esse Deus é grande em força e poder. Irmãos, qual a dimensão do meu e do seu problema diante de um Deus que tem um domínio cósmico? Qual é o problema? Qual a dimensão dele? Nada, irmãos. Então a minha fé, ela começa a ter uma realidade no objeto em que eu deposito esta confiança. Por isso que Jesus dá aquela coisa que parece mentira. Quando Jesus fala sobre isso, a gente fica pensando assim, Senhor, só pelo Teu Espírito Santo para crer num negócio desse. Porque diz, nós tivermos fé do tamanho de quê? A gente vai dizer ao monte, sai, e ele vai sair. Aí faz igual aquela lavadeira, né? Já contei para de vocês da lavadeira já. Que ela orou a noite toda, que a sombra batia. Tinha um morro grande, a sombra batia e a roupa dela não secava completamente. Ela orou para aquele monte sair de lá. No outro dia, ela abre a janela e fala assim, eu sabia. O monte estava lá ainda. Então, a questão, irmãos, é que eu preciso colocar na minha cabeça, trabalhar a minha capacidade de apreensão de que esse Deus, ele é extremamente poderoso. Ele é onipotente. Irmãos, dá a mim e a você uma perspectiva de leveza. Eu não sei vocês, mas eu sinto uma leveza tão grande quando eu começo a pensar nisso. E desde que eu li esse texto, irmãos, nunca mais eu consegui olhar para o céu num dia estrelado sem não lembrar de Isaías. Aí eu fico olhando assim, talvez com algum problema, algum aborrecimento, às vezes meus problemas, às vezes problemas dos outros, eu digo, Senhor, me ajude. Porque eu tenho conhecimento disso, Senhor, que Tu tens poder e toda força para manter esse negócio. Nenhum caiu na nossa cabeça, a gente não fica sabendo disso. A estrela está aí fincadinha, o Senhor sabe o nome de todas elas, que não necessariamente é o mesmo nome que o cientista deu. Porque o meu nome não vai ser Ezequiel lá no céu, vou ter um novo nome. Eu não sei que nome que o meu Deus me deu. Ezequiel é bonito, Deus é fortaleza. Né? Mas tem muita gente por aí que não gosta do nome. Quem sabe Deus vai, né, fazer isso. O que é? Por que Isaías faz isso? Isaías quer levar os seus ouvintes e capacitá-los a refocar a sua caminhada, a dar um novo sentido, a reorientar, a perceber a presença de um Deus onipresente, de um Deus que cerca as suas vidas pessoais e dá a eles a bênção de, pode contar comigo. Gente, como isso é espetacular. Deus está dizendo para mim e para você, pode contar comigo. Já parou para pensar a dimensão dessa amizade, desse carinho, desse Deus onipotente, onipresente, esse Deus que estende a sua realidade? Vamos ler o 27 ao 31 para a gente pensar um pouquinho mais. Pode ser, irmãos, que seja fácil olhar para as estrelas e perceber que há um Deus criador que ordena e mantém todo o universo. Mas vamos lá no 27 ao 31. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel,
o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, Deus tem cada estrela sob o seu comando. E Deus tem a cada um de nós sob o seu comando. Deus é um Deus que tricotou. Eu não acho a expressão para traduzir a realidade lá do Salmo 39 do que essa. O Senhor Deus tricotou. Porque esta é a impressão quando você pega uma peça anatômica, principalmente dos músculos, que não seja esse trabalho de tricotar as nossas membranas nervosas, nossos feixes de nervos. Como é bonito esse negócio, um masseter. Como ele é bonito, um feixe, trança, fica bonito da coxa. Como é bonito esses músculos trançando. Então Deus tricotou-nos de uma maneira espetacular, como diz, sobremodo, assombrosa. Essa é a expressão do salmista lá no Salmo 139. Então Deus sabe sobre mim, sobre você, e nós somos muito mais do que as estrelas dos céus. Nós somos especiais para o Senhor. Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele não se cansa, Ele não se fatiga, ninguém pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele ajuda, fortalece ao cansado, multiplica as forças aos que não têm mais vigor. Esse é o Deus que nós esperamos, irmãos. Esse é o Deus que nos chama e vem ao nosso encontro. Esse é o Deus que fala assim, ande, e nos carrega. Esse é o Deus que diz assim, exercita a fé e nos mostra que nós podemos nele confiar. Então, irmãos, eu quero, com essas palavras, introduzir esses estudos nossos de quarta-feira, que eu quero trabalhar com os irmãos algumas quartas-feiras hoje, falando desse caminhar nosso, para aferirmos se nós já não estamos contaminados com essa teologia barata, com essa teologia de que agrada a gregos e troianos, misturando tudo quanto é informação, teorias, e chamando isso de fé evangélica. Então eu gostaria de introduzir isso, essa palavra nossa hoje, como introdução daquilo que nós vamos trabalhar daqui para frente, sobre fé. Sobre esse exercício bonito que às vezes a gente fala ou age, não é? O pai do menino lá, endemoniado, falou, me ajude, porque a tua igreja acabou de me decepcionar ali atrás, eu achei que o senhor poderia fazer alguma coisa, mas eles não conseguiram fazer nada, o meu menino começou, eu acho que ele vai matar, o diabo vai matá-lo, porque está estribuchando aí. Na hora que Jesus chegou, os irmãos lembram lá do texto,
o diabo aproveitou a presença de Jesus e tentou matar o menino. Só que aonde Jesus está, irmãos, o diabo pode espernear, o diabo pode rilhar os dentes, ele não faz nada. Jesus é vida e a libertação. Então ali o Pai fala sobre isso, não é? Lá com Jesus, que Jesus chamou os discípulos de bules, hein? De pouca fé. Bules não é de pouca fé? Então, isso é um trocadilho. Então ele diz que é porque eles agiram como se Jesus não estivesse no barco. Irmãos, está vendo que isso aqui não é um privilégio meu e seu? Foi um privilégio também dos discípulos de Jesus, não ter a dimensão certa da presença de Jesus. Por isso que a gente tem de voltar. Talvez você faça, mas vai falar de novo sobre fé? Mas é para falar mesmo, porque a gente precisa de, né? Porque a gente esquece. Infelizmente nós esquecemos. Os discípulos de Jesus estava, deixa Jesus dormir, deixa essa onda virar, vou fazer um surf nessa onda, porque esse barco não afunda. Não afunda por quê? Porque Jesus está dormindo lá na polpa. Jesus está tirando a soneca lá, pode vir onda, do tamanho daquelas do Havaí, pode levantar o barquinho, ele vai descer, ele vai sair de novo. Jesus está deitado, irmão. Jesus está tirando, olha que privilégio, Jesus está tirando a sua soneca no meu barco. Nada vai afundar esse barco, irmãos. Pode até entrar água, mas não vai afundar. Não vai afundar esse negócio, de jeito nenhum, Jesus está lá. Aí quando eles ficam desesperados, chegam diante de Jesus, você vai deixar a gente morrer afogado? Aí Jesus reage. Quanto tempo eu já estou com vocês? Vocês são uns bules mesmo, todo descascado, de pouca fé. Tem nada de exercício. Então, irmãos, veja que às vezes eu e vocês também perdemos essa perspectiva do tamanho do Deus que nós servimos. E aí Isaías disse, dá uma olhada para o céu. Está vendo as estrelas? Sabe o nome de todas elas. E nenhuma falta. Puxa, como isso é confortante. Não precisa de mais nada, Senhor. Eu vou dar uma olhadinha da minha janela. Vou olhar lá em cima e ver as estrelas. E dizer, ó Deus, como Tu és grande. Como o Senhor é onipotente. Isso é um exercício de fé. Que Ele mesmo gera. Ele diz, tenha fé. Senhor, o Senhor me conhece. Aí Ele vem ao seu encontro. E lhe ajuda. Que Deus nos abençoe, irmãos, e nos capacite. Isso é só uma introdução para a gente conversar nas outras semanas. Só para você ir para casa pensando sobre isso. Tivemos 12 em Araraquara, 4 em Campinas, 1 em Presidente Prudente, 2 em Ribeirão Preto e 1 em Franca. Este de Franca aí é o nosso amado irmão, presbítero Sirtes. Deus esteja abençoando a esses queridos irmãos que conosco cultuam a esse Deus toda semana. Que Deus esteja enchendo os seus lares também de graça e de misericórdia. 21 pessoas. Irmãos, vamos orar. Vamos colocar-nos na presença do Senhor, vamos colocar em pé, vamos dizer para o Senhor desta realidade que a gente tem desfrutado todo dia. E eu acredito, irmãos, que os nossos enfrentamentos, eles vão se agigantar cada dia mais.
Alguém diz assim, eu gostaria de ver de novo Araraquara como ela era 10 anos atrás. Eu também. Quando eu cheguei aqui, claro que não vai nenhuma crítica, mas criticando ao mesmo tempo. Era tão limpinha essa cidade, que eu me senti um orgulho tão grande. Eu mudei do Recife para cá. Eu falei, gente, eu cheguei na Europa, né? Então era limpinho em 2000. Essa cidade era um brinco, cheio de árvore. Eu me senti muito orgulhoso de morar aqui, de Deus ter me chamado para ficar aqui. Mas pensar no trânsito de Araraquara, voltar a ser o que era 10 anos atrás, isso é utopia. Vai ficar pior. Irmãos, parece que nós temos 155 mil carros. Araraquara. Se eu não erro, mais ou menos isso aí. Com a população de 2.000 a 200 mil e qualquer coisa. Fora os flutuantes. População flutuante que vem de carro para cá. Então aí dimensiona esse negócio. A mesma coisa é a vida, irmãos. Não pense vocês que vai melhorar esse negócio. A coisa vai ficar muito pior. Então, faça enquanto é tempo um exercício de apreender o tamanho do Deus que você serve. Porque só esse Deus poderá dar-nos condições de sobrevivermos em meio ao que está para vir. Só Deus. E muitos hoje aqui poderiam estar dizendo assim, pastor, até hoje é isso que tem me feito sobreviver. A maioria de nós tem sido isso que Deus tem feito. Se nós começarmos a parar e pensar sobre os nossos enfrentamentos, nós vamos para o psiquiatra. Aí cria uma fobia da vida. Aí a gente fica com, como é que chama aquela doença lá? É pânico, síndrome do pânico. Você não sai mais na rua, você não dorme mais sozinho, você não consegue dirigir mais, você não consegue entrar no Extra, você não consegue ir na Rua 2, você não consegue ir no shopping, que já é um negócio violento. Não consegue fazer mais nada. Alguém fala assim, eu já ouvi aqui da igreja, eu nem sei quem é, e não vai nenhuma crítica, viu? Se você estiver aqui. Como é que eu vou ter filho nesse tempo? Então, mas nossos pais lá atrás tinham enfrentamentos iguais e nós estamos aí. Então, se nós dimensionamos o nosso Deus, claro que nós não vamos chegar na sua infinitude, mas nós temos recursos bíblicos para dizer que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, e que Ele ainda e vai continuar no controle de todas as coisas. Aí a gente vai caminhar, irmão, sem medo. Araraquara pode, eu vou vir a pé. Nossos pais faziam isso. Só andavam a pé. Quando não couber mais carro, que a gente só vai ter que descer a pé, irmão. Lá da sua casa. Vai ser duro esse negócio, mas vai ser uma boa caminhada. Não dá para, né? Seu esposo vai ter que falar, olha, eu tenho que sair agora. Mas são só 7 horas, você abre lá. Não, mas eu vou ter que descer, eu estou descendo a pé. Você já deixa o terno, deixa tudo, desce de tênis. Mas como você vai? Não dá para descer, olha, 3, não dá para descer pela 3, não dá para descer pela 1, não dá para descer, está lotado assim de carro. Vai chegar isso. Vai chegar. Aí só vai pensar assim, puxa, por que eu não estou lá no meu apartamento? Mas vai ser isso, irmãos. Nós não vamos suportar. Vocês que moram no centro, irmã Suzana, vai ser um louco. Vocês não vão sair da garagem lá na casa de vocês. Viu, irmão Aparecido? Não vai sair.
Quem mora no centro não vai conseguir sair, as pessoas não vão parar. Ainda bem que só veio para pertinho, só não precisa de carro, nada, desce. Então, irmãos, nós precisamos dimensionar o tamanho do nosso Deus para enfrentarmos as dificuldades que estão ainda por vir. Não pense nesse negócio, tá bom? Não vai ficar tão fácil assim não. Mas nós vamos chegar lá e somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Deus amado, obrigado, Senhor, pela bênção de podermos ter o Deus que nós temos, que é o Senhor. O Senhor nos chamou e o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor nos desafia a uma caminhada de fé, mas o Senhor é o nosso instrumento. O Senhor é o nosso objeto de fé. É aqui em quem nós depositamos toda a nossa esperança. Não há nada em nós. Tudo é do Senhor. Até o selo que nos sela para aquele dia glorioso da nossa redenção absoluta vem do Senhor, é o teu Espírito Santo. É Ele que intercede com gemidos inexprimíveis diante do Senhor por mim e por todos quantos são lavados e serão lavados no sangue do Cordeiro. Obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado por esse tempo gostoso na tua presença. Obrigado pelos nossos queridos irmãos conectados conosco. Que esta extensão da tua graça seja levada a cada um em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta semana que está correndo debaixo do teu paternal cuidado. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e sobre nós até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos.